Boa tarde, pessoal, tudo bom? E a gente vai continuar de novo, né, na nossa monitoria de constitucional. A gente está dando, eu estou passando para vocês uma revisão, né, do que os professores já passaram em sala de aula sobre Constitucional 1. Na última revisão, eu estou continuando do mesmo slide, tá, que eu estou montando para vocês. A gente parou em elementos. A gente terminou falando dos elementos das constituições. Eu só vou retomar um pouquinho para falar de um último tópico que não estava aqui. A gente falou dos elementos orgânicos. A gente falou dos elementos orgânicos, normas que regulam a estrutura do Estado, dos elementos formais, dos elementos limitativos, dos elementos sociológicos, mas faltou os elementos de estabilização constitucional. Aí eu só percebi que estava faltando assim que eu terminei, eu fui revisar os slides. O que seria isso? Um elemento de estabilização constitucional, como aqui eu falo, são instrumentos de defesa dos estados e das instituições democráticas. Ou seja, são leis e normas que estão dentro da nossa Constituição para manter e defender a nossa estrutura do Estado, a nossa democracia. Como, por exemplo, se a gente tiver na Constituição uma lei que fale sobre a regularidade do Exército, por exemplo, é um modo que ele está defendendo o Estado. São elementos de estabilização do nosso Estado. É isso, esse é o último tópico, e agora a gente vai começar a falar do histórico das constituições brasileiras. Tudo que a gente já usou aqui, as classificações, os elementos do Estado, os elementos das constituições, os elementos de normas das constituições, tudo que a gente usou, a gente vai ver agora classificado nas constituições que já passaram no Brasil. Desde a sua primeira Constituição até a Constituição que hoje vigora no Brasil, que é de 1988. Aí, por isso, histórico das constituições. A gente vai contar mesmo uma historinha de todas as constituições brasileiras e como todas elas, como a formação de todas as ideologias que compunham as antigas, foram se modificando e hoje nos auxiliaram a construir a Constituição de 1988. A primeira Constituição que nós temos é a Constituição ainda no Império Brasileiro, que foi a de 1824. Aqui são as classificações que vocês já viram, né? Ela foi uma constituição ortogada. Ela dividia não o nosso território em estados, mas em províncias. Ela veio de uma monarquia hereditária, ou seja, era um estado monárquico. Ela tinha uma quadripartição dos poderes e ela era semirrígida. Classificações que a gente já vimos aqui, que é a ortogada e a semirrígida. Quando eu falo que essa Constituição ela foi ortogada, quer dizer que o imperador, que na época Dom Pedro, ele verdadeiramente criou uma Constituição e, entre aspas, fez o povo engolir essa norma goela abaixo. Ou seja, não teve uma Assembleia Constituinte, não teve uma pergunta se queriam ou não uma Constituição. O imperador criou essa norma, inteirou essa norma e ele fez essa norma ser imposta dentro do nosso território. A divisão em províncias era um costume que tinha na época, né? Então, em vez de dividir em estados, igual nós temos hoje, eles dividiam em províncias. A monarquia hereditária, ou seja, a Constituição, ela dizia que a coroa que aqui estava, que aquele que governava o Brasil, ia se passar de pai para filho. Então, por isso, essa monarquia hereditária, uma monarquia, um império que ia se passar de Dom Pedro para seus filhos, seus herdeiros. Quadripartição do poder. É nessa Constituição que a gente conhece, além dos três poderes que nós temos, que é a divisão clássica de Montesquieu, que é legislativo, judiciário e executivo, aqui Dom Pedro cria também o poder moderador. No que constituía esse poder moderador? Era um poder do imperador, apenas dele, que basicamente, a hora que ele quisesse, ele poderia mexer como ele bem desejasse dentro do Estado e dentro dessa própria norma de Constituição. Ou seja, era um poder que dava pleno controle ao imperador para ele dissolver essa Constituição, dissolver aquilo que criava essa Constituição. Ou seja, mesmo a Constituição sendo semi-rígida, ela tinha a sua. Ela tinha aquelas normas que iam mudar, aquelas normas que não iam mudar. O imperador, quando quisesse, ele poderia mudar a seu bel prazer. Ele cria esse poder mesmo para ter esse controle sobre o próprio Estado.
Então, é por isso que a gente fala aqui de uma quadripartição do poder. Além dos poderes clássicos que a Constituição também trazia, ela tinha mais esse poder moderador, que era o poder do imperador. Seguindo ela, nós temos depois a, a primeira Constituição republicana, ou seja, o Brasil ele decreta a sua república e logo em seguida se cria uma Constituição também com as leis desse novo Estado brasileiro, dessa nova ordem de organização republicana do nosso Estado. A Constituição é de 1891. Ela coloca ali que o nosso Estado ele vai ter uma forma federativa, ele será uma república presidencialista e ele retira o quarto poder que Dom Pedro tinha criado na última Constituição, que era o poder moderador. Aqui já nós não vamos mais ver esse poder moderador. Aqui a gente já tem mesmo a divisão clássica que a gente conhece até hoje, que é a dos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Essa Constituição ela é muito importante, que ela marca a primeira república do nosso país e esse primeiro poder presidencialismo no nosso país, ou seja, nós tínhamos as votações para poder se ter o presidente. Era uma república, ou seja, já não tinha mais aquele poder que se passava de pai para filho, não tinha mais aquela monarquia hereditária que se tinha antigamente. E aqui a gente começa, junto com essa Constituição, a ver o novo Estado se consolidando. Ou seja, o que é esse novo Estado se consolidando? Não bastava apenas declarar a nossa república, a gente precisava de normas que fizessem efetivar essa república. Então, nessa primeira Constituição, já se podia enxergar na época o Estado nosso se formando, se adaptando a esse novo meio que ele queria, que era mesmo essa forma federativa do Estado, essa forma republicana. Logo em seguida, a gente vai passando, nós temos a Constituição de 1934. A época de 1934, quando sobe Getúlio Vargas ao poder, essa Constituição foi criada por Getúlio Vargas. E aqui vem mais algumas classificações dela. Ela tinha uma forma federativa do Estado, a forma de governo era republicana, sistema de governo presidencialista, nada que já não tivesse na outra Constituição. Só que aqui ela traz algumas modificações para como se acontece tanto a estrutura política do nosso Estado, não a estrutura física do nosso Estado. Ainda nós temos os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Só que aqui, essa Constituição, ela insere novos direitos e novos deveres ao povo. Como um aqui que eu coloquei para vocês, que é o voto secreto e obrigatório. O voto aqui agora passa a ser secreto e passa a ser obrigatório, estendendo-se também a mulheres. Na última Constituição, ela não proibia o voto das mulheres, mas é a primeira vez na história brasileira que se tem mesmo uma lei efetiva que fala claramente as mulheres devem votar. As mulheres têm que votar, porque o voto passa a ser obrigatório para maiores de 18 anos. Ele também começa a falar da ordem econômica e social do nosso país, ou seja, as nossas últimas duas constituições tinham apenas leis que estruturavam a forma do nosso Estado, como o nosso Estado ia se estruturar, como ele ia se organizar, como ele ia se reger. Aí essa não, essa já passa mesmo a falar de uma ordem econômica e uma ordem social, ou seja, cria as normas para a nossa economia e para o nosso meio social, colocando direitos, como por exemplo, o direito ao voto, e também deveres, que é o dever de votar, que também é uma obrigação. Instituiu também pela primeira vez, acho que vocês devem se lembrar das aulas de história, que Getúlio Vargas foi conhecido como o pai dos pobres. Então, a gente tem aqui também inserida nessa Constituição a justiça do trabalho e normas sobre educação, família e cultura. É a primeira vez que a gente se tem isso. Getúlio Vargas foi conhecido como os pais dos pobres porque foi ele que insere no corpo das normas brasileiras essas leis trabalhistas. Ou seja, é ele que dá ao trabalhador, principalmente ao trabalhador, hoje em dia a gente chama de CLT, né, mas trabalhador assalariado, que trabalhava em fábricas, no campo, é Getúlio Vargas que entrega esses direitos para eles. E esses direitos são muito efetivos quando a gente enxerga eles na Constituição. Getúlio Vargas insere nessa Constituição esse direito. Por isso mesmo ele foi conhecido tanto como os pais dos pobres.
porque ele entregou para essa população que essa população que era mais necessitada esses direitos, tanto que ele coloca isso na Constituição. Então é ele que entrega o direito ao voto às mulheres, estendendo isso, o direito do trabalho. Ele cria essa justiça do trabalho. E ele também instituiu normas que antes a gente não vinha nas duas outras constituições, que é a norma sobre a família, o dever. Ele entende aqui o dever do Estado de proteger, de manter a família ali dentro do seu âmbito, de ir protegendo ela. Sobre educação também se entende aqui, quando a gente insere uma norma dentro da Constituição, a gente entende o dever do Estado, tanto de manter aquela norma, tanto de cumprir, colocar aquela norma efetivamente para ser executada, quanto também o dever do Estado de proteger aquele direito, de proteger aquilo que que ele quer entregar para a população. Então, quando a gente enxerga isso, a gente já vê uma sociedade brasileira que está evoluindo para um patamar mais sociológico, para um patamar mais que olha para a sua população. Diferente das constituições passadas, a a Constituição monárquica é mais uma maneira entre aspas, né? Mas é uma forma do imperador colocar ali. Ela é tanto que ela foi outorgada, colocar ali as normas que ele quer. Então, é ele controlando o seu estado, o seu território, o imperador controlando o seu estado. Tanto que ele tem um poder moderador. As normas estão ali, mas quando o imperador não quiser mais que essas normas estejam, entre aspas, ele pode usar o poder moderador para poder barrar essas normas. Ou seja, ele muda essas normas e, quando ele quiser. Depois, na nossa segunda Constituição, uma Constituição republicana, ela vem de uma época de revoluções, de uma época que o Estado está se modificando, o Estado nosso passou de monárquico para republicano. Então, a Constituição ela tem mais um fator de demonstrar o poder ou demonstrar ali a nova organização que o Estado vai ter, retirando o poder moderador da Constituição, colocando as tripartições de poderes. E assim ele vai se efetivando. E assim ele vai se efetivando, vai se mostrando ali a nossa república. Então a Constituição do Império é mais para mostrar o poder do imperador, a Constituição republicana é mais para mostrar essa nova forma que o nosso Estado está tendo, que é a república. E aqui, em 1934, quando já tem se consolidado essa república, quando essa república já está bem encaminhada, a gente tem um presidente que vem conhecido como pai dos pobres, inserindo na Constituição coisas que a gente não tinha visto antes, que era direitos e deveres do cidadão, modificando como a política vai ser, colocando um voto secreto e obrigatório para maiores de 18 anos, estendendo esse voto efetivamente escrito, né? Quando você coloca uma norma que ela é escrita, quando você escreve uma norma, dar-se a impressão que ela se torna mais forte. Então, colocar escrito numa norma base de um Estado, que é a Constituição, no caso do Brasil, que as mulheres, que os votos se estendem a elas, que elas também têm essa obrigação de votar quando maiores de 18 anos, entrega efetivamente esse direito às mulheres. E também colocar nessa Constituição a justiça do trabalho, colocar normas sobre família, educação e cultura, mostra aqui uma Constituição mais preocupada em defender o seu povo, em defender os direitos sociais e culturais do seu povo. Então a gente vai tendo essa Constituição e a gente entende, a gente percebe pelo reflexo da época. Uma Constituição que vem da monarquia não poderia ser diferente do que um imperador colocando ordens para controlar o seu povo. Uma Constituição que vem de uma época conturbada, passando de um estado que era de uma forma, vindo para o estado de outro, não poderia ser diferente a não ser mostrar como o Estado está se erguendo, como o Estado está se estruturando agora. E depois de uma consolidação dessa república, uma Constituição que vem de uma época que tinha-se muitas que a gente tinha muita revolução, que a gente tinha muita busca por esses direitos, ela vem entregando esses direitos ao povo. Então, cada Constituição mantém a sua história, ela é formada com a época dela. Cada Constituição pede uma coisa, cada época pede uma coisa e cada Constituição dessa época entrega essa coisa. Vocês vão conseguir perceber isso quando a gente vai olhando nessa história. A segunda Constituição nossa foi a de 1934, também dentro do governo de Getúlio Vargas, só que agora
essa Constituição ela muda um pouco. Ela muda um pouco comparada de 1934. Por quê? Se vocês se lembram da história, a gente teve ali a época de Getúlio Vargas como um presidente que, como eu posso dizer isso? Como um presidente que ouvia o seu povo e depois a gente teve ali, principalmente em reflexos do que vinha acontecendo na Europa, das revoluções que vinha acontecendo na Europa, a gente tem aqui um presidente que já se torna mais autoritário. A partir de 1937, a gente vai tendo uma figura de Getúlio Vargas que a gente não vinha, que a gente não conseguia enxergar antes na história. Ele vai sendo mais autoritário nesse poder dele como presidente. Então, a Constituição de 1937, ela já muda um pouco. Por quê? Porque todo o poder, como a gente pode perceber, todo o poder que é autoritário dentro de um Estado, quando ele cria uma norma, isso aí é um reflexo que a gente pode perceber em qualquer outro país, em todas as épocas do Brasil. Um governo que é mais autoritário, quando ele cria uma norma, ele cria uma norma com a função de controlar o que está acontecendo no seu estado. Ou seja, de cercar o seu estado e poder controlar o que acontece ali. Então, por isso, em 1937, quando se tem outorgada essa nova Constituição, a gente enxerga o reflexo desse poder autoritário. Porque essa Constituição ela traz um fortalecimento a mais para o Poder Executivo, que no caso é o poder que o presidente exerce, na época Getúlio Vargas, que outorga essa Constituição. Outorgada quer dizer que ela não foi feita aqui no Brasil, né? Quando a gente fala que a gente faz uma Constituição, a gente tem que lembrar que é a Constituição, ela precisa de uma Assembleia Constituinte para ela ser feita. Ou seja, então, quando ela tem uma Assembleia Constituinte, ela é uma Constituição que a gente pode entender que é do povo, que o povo pede para essa Constituição, e uma Assembleia Constituinte, votação do povo, que passa por uma série de critérios, ela é promulgada para esse povo. Aqui não, aqui ela não teve a formação para uma Assembleia Constituinte. Getúlio Vargas, nesse seu poder autoritário nessa época, outorga essa Constituição. Ou seja, sem nenhum critério que tenha ali a participação do seu povo efetivamente. Tanto que ele coloca um poder para tanto que ele fortalece o poder executivo, que era a parte que o presidente executa, tanto que ali a gente já começa também a enxergar nas normas daquela Constituição direitos suprimidos. Direitos e garantias que antes nós vimos na Constituição passada, de 1934, agora são suprimidos, são cerneados por alguns outros casos específicos que podem acontecer dentro deste país. E ela também, ela historicamente, ela foi inspirada na constituição de regimes nazistas e fascistas da época. Até porque na nessa época de 1900 desde que acaba a Primeira Guerra Mundial de 1918 até a estourada da Segunda Guerra Mundial de 19, até 1939, a gente tem ali movimentos na Europa que são muito conturbados e movimentos desses que tem-se a criação de partidos fascistas e nazistas. O nazismo ele foi criado muito antes de estourar a Segunda Guerra Mundial, antes mesmo de 1939. O regime nazista ele vem sendo criado como um partido político dentro da Alemanha. Então, esses partidos ganhando força na Europa, refletiram também o Brasil, porque a gente já tinha ali uma comunicação entre os países. Então, Getúlio Vargas baseia essa Constituição que ele outorga para o nosso país em 1937 nessas constituições dos partidos nazistas e fascistas da época. Por isso mesmo, ela é uma Constituição ortogada, uma Constituição que vem de uma época em que o Brasil passava por um período mais autoritário de poder, tanto que ela vai fortalecendo poderes como executivo, vai cerneando direitos. Vocês vão conseguir perceber isso quando a gente vai falando, como eu já falei, quando a gente começa a contar sobre a história, dá para perceber muito que o que aquela época trazia, a Constituição também traz, quando se tem uma nova Constituição. E aqui no Brasil é muito claro. Um poder que a gente tem uma monarquia, uma Constituição mais autoritária, um país mais leve. Parece que a gente anda como se fosse em zigue-zague.
uma Constituição que é ortogada, uma Constituição que é promulgada. É mais ou menos isso. E a gente vai percebendo isso também com as épocas históricas. A próxima Constituição que nós temos é a de 1946. Ela é promulgada após o final da Segunda Guerra Mundial, quando Getúlio Vargas quando Getúlio Vargas perde o poder ali. O que que acontece? A Constituição de 1937 vigorou de 1937, quando ela foi outorgada, até mais ou menos até o começo de 1900 e até o final de 1945, até a promulgação dessa nova Constituição de 1946. Com o final da Segunda Guerra Mundial, se tem ali a queda daqueles regimes fascistas e nazistas na Europa. E isso também reflete o Brasil. Tudo que acontece na história do mundo, ela é interligada. Então, aquilo que aconteceu na Europa, para vir aqueles regimes fascistas e nazistas ganhando poder, a gente percebe que isso também teve um reflexo no nosso país, quando Getúlio Vargas também começa a ter um poder mais autoritário, refletindo até a constituição das ideologias políticas nazistas e fascistas. Quando a Segunda Guerra Mundial acaba em 1945 e se tem a queda desses regimes, dessas ideologias fascistas e nazistas, com a Alemanha perdendo, com a Itália perdendo, a gente também reflete, a gente percebe esse reflexo no nosso país. Tanto que uma nova Constituição promulgada logo em seguida, após se acabar a Segunda Guerra Mundial, em 1946, a guerra acaba em 1945, e em 1946 nós temos a promulgação de uma outra Constituição. E essa Constituição ela já vem também trazendo o que a de 37 trazia. Ela retira, ela vai ali retirando e cerneando o poder do executivo, ou seja, o executivo volta a ter o mesmo equilíbrio de poder que os outros dois poderes, que é o legislativo e o federativo, legislativo e judiciário. E ela também vai convocando outras coisas que se perderam com a de 37, que são eleições, que são o povo podendo novamente ter os seus direitos garantidos, ou seja, já não existia mais como aqui estava. Aqui a gente colocou. Embora previsto, direitos e garantias poderiam ser suprimidos no caso de estado de emergência. O que era esse estado de emergência? Era quando se o Estado sentisse uma necessidade maior de ter que proteger a sua estrutura, de ter que proteger o seu território, ou seja, por exemplo, para proteger o governo, a gente poderia suprimir esses direitos da sua população, essas garantias da sua população, para proteger ali o Estado. Então, esse que era o estado de emergência. E aqui, na próxima Constituição, a gente já vê que retira isso. Nenhum direito, nenhuma garantia que é entregue a seu cidadão pode ser retirado dele. Não tem isso aqui. Então, a gente volta a enxergar aqui uma Constituição muito mais ampla, muito mais, que carrega muito mais um sentido sociológico, que carrega mais um sentido de proteger a seu povo e garantir a ele os direitos que antes eles acabavam perdendo. Getúlio Vargas, com essa Constituição, ele convocou eleições e aqui a gente teve um general que subiu ao poder, que foi Eurico Gaspar Dutra. Ele foi eleito junto com o apoio de Vargas. Vargas sai do poder, ajuda outro candidato a se reeleger, e com esse novo candidato, nós temos essa promulgação dessa Constituição. E aqui, agora, a gente tem mais uma Constituição, que é a de 1967. A Constituição de 1967, novamente, ela vem como um reflexo histórico do que está acontecendo ali, do que está acontecendo ali no nosso território. Em 1964, a gente teve o golpe militar. De 1º de abril de 1974, nós temos o golpe militar com os militares subindo ao poder. Ou seja, o Brasil passa a ter ali um governo militar em 1964.
Com isso, quando a gente percebe a mudança de poder dentro de uma sociedade, quando a gente percebe a mudança de poder dentro de um estado, a gente também percebe que as suas leis vão mudar. Então, em 1967, se teve outorgada outra Constituição. Essa Constituição, assim como dizia-se antigamente, ela era uma Constituição que eles falavam temporária, que era uma Constituição que ia buscar essa segurança nacional. O governo militar, ele vem com essa proposta. Quando se instaura, quando se tem aquele golpe militar de 1º de abril de 64, qual que era a desculpa, entre aspas, para ter-se ali aquele golpe, para ter aquele golpe político? A ideia era que o governo militar ia ali garantir a segurança nacional, que o governo militar só ia durar tempo suficiente para que o nosso país conseguisse se reerguer, conseguisse se estruturar e depois o poder militar ia abandonar. Ele ia, digamos entre aspas, nesse tempo que ele estava ali, ele ia proteger o nosso país e depois ia sair. Essa era a desculpa. E a Constituição, como reflexo do que acontecia ali na história, ela vem também com essa mesma desculpa. Outorgada em 1967, ela vem com a ideia de buscar uma segurança nacional. O que que essa Constituição ela tem aqui de diferente? Ela vai dando. O que que essa Constituição vai carregando? Ela dá um poder muito grande para o executivo, ou seja, aqueles que estão dentro do poder que manda, que é o executivo, tem muito mais poder que os outros três poderes, que é o legislativo e o judiciário. Tem um poder muito grande. E aqui a gente enxerga mais um reflexo da época. Quando a gente tem um governo mais autoritário, a gente percebe que a gente tem um poder novamente, a gente tem uma Constituição novamente, a gente tem leis novamente que tentam cercar, que tentam controlar a sua população. E dar mais poder aos executivos era impedir que o judiciário e que o legislativo atrapalhassem. Então, era mesmo controlar aquilo que estava acontecendo no Estado. Redução gradual dos direitos. Essas reduções graduais de direito vêm acontecendo por leis e normas que vão sendo instituídas dentro dessa Constituição. Essa Constituição vai tendo esses aí, que eram normas e leis que eram normas que iam sendo inseridas dentro da Constituição, que o governo militar ia inserindo dessa Constituição, que acabava suprimindo esses direitos e garantias dos indivíduos dentro dessa população. Então, foi uma época ali muito conhecida, uma época que as pessoas chamavam de época do terror, porque era uma época em que era tão integrada, era tão colocada essas leis que iam suprimindo esses direitos individuais, que um pedaço você já não podia, que é uma época você já não podia falar mal mais do governo, você já não podia mais ir contra esse governo. Por isso mesmo que essa Constituição, ela vai ali cerneando esses direitos. Ela vai cerneando esses direitos para controlar o que acontecia. Porque um povo que já vinha de uma época que tinha todos os seus direitos, que tinha tudo ali garantido, ele não ia aceitar simplesmente não ter mais. Então, ela vai estruturando com essa desculpa de segurança nacional, de garantir que o governo, que o Estado fosse seguro, que o governo estava apenas protegendo ali o seu território, vai retirando dos seus indivíduos, vai retirando dos seus indivíduos esses direitos individuais que eles tinham. Logo em seguida, a gente tem aqui, coloquei aqui até com um ponto de exclamação, Constituição de 1969. O que que aconteceu? Era tão comum mudar, era tão rápido para o governo mudar a Constituição, mudar as leis, trocar as leis, reformar as leis que estavam na Constituição de 1967, que alguns teóricos, alguns doutrinários até falam que nós tivemos uma nova Constituição. Por que esse ponto de interrogação? Porque existem tantas emendas constitucionais, tantas mudanças na Constituição de 1967, que quando a gente olha a Constituição, a primeira mesma, que foi otorgada em 1967, para a Constituição de 1969, ou a sua última emenda constitucional, ou a primeira emenda constitucional de 69, parecem duas constituições completamente diferentes. Parecem duas constituições que carregam um peso, um poder completamente diferente. Então a gente olha, então se olha para aquilo e se pergunta:
Estranho, esquisito, fica muito esquisito. Por isso que algumas pessoas até falam: houve uma nova Constituição no Brasil? Houve-se, e há duas teorias, há duas correntes teóricas que falam. Uma fala que sim, porque a Constituição mudou completamente, né? A Constituição do Brasil, ela muda de 67 para 69, ela muda com emenda constitucionais, é bom vocês entenderem. Ninguém declarou em 1969, estamos outorgando, está tendo uma nova Constituição. Não. A mesma Constituição, é de 67, foi tão alterada, teve tantas emendas, teve tantas leis novas retiradas, leis colocadas, que em 1969 já era uma Constituição completamente diferente. Por isso que se fala, será que em 1969 teve uma Constituição? E será que é válido tanto assim uma Constituição que pode mudar? São regras que estão na base do nosso Estado. Olha que época diferente da gente pensar, olha que época mais estranha quando a gente fala de leis. A Constituição é a base que constrói todas as outras leis do nosso país. Então, como que uma Constituição pode mudar em tão pouco tempo? 67, 68, 69, são 3 anos. 3 anos de tantas emendas constitucionais que em 69 a gente já tem uma coisa completamente diferente. E a outra teoria também fala que não, pois fala que é uma emenda constitucional. Então, não houve uma nova Constituição em 69. Ela apenas mudou. Mas mudou tanto a ponto de ser tão diferente. É estranho, gente, quando a gente fala disso. É verdadeiramente, como é conhecida na história, uma época de terror. Porque direitos e garantias individuais eram suprimidas pelo aquele poder autoritário do Estado. A gente tem uma lei que era a base do território, a lei constitucional, a lei suprema do nosso território. Ela era tão emendada, ela ia mudando tanto que no final ela virou um Frankenstein, de tantas emendas, de tantas retiradas que ela teve, por um poder autoritário que estava ali querendo se manter no poder e ia mudando a Constituição para poder garantir isso. E saindo da época da ditadura, nós temos, enfim, a nossa Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã. O texto constitucional dessa Constituição, particularmente, ela é muito bonita. Se você pegar todos os incisos, principalmente os primeiros 5 artigos da Constituição, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e o quinto com todos os seus inúmeros incisos, é uma Constituição muito bonita. Só que, infelizmente, ela é bonita porque ela vem de uma época em que as pessoas tiveram que lutar muito por esses direitos. A Constituição de 1988, ela vem logo em seguida a queda da ditadura militar. Então, novamente, a gente enxerga aqui um reflexo do que acontecia na história, a lei, a Constituição vai refletir também no seu texto. Saindo saindo da queda da ditadura militar, a gente precisava de uma nova Constituição. A gente precisava de uma nova lei que de verdade agora fosse a base do nosso país. E dessa vez a gente precisava de uma Constituição que garantisse aquilo que a população lutou tanto nesses 20 anos para ter. Aquilo que foi tirado dela, aquilo que foi dado para ela, aquilo que foi tirado de novo. Porque se vocês compararem as historinhas que eu tô contando para vocês das constituições, é exatamente assim. Uma constituição ortogada, uma promulgada. Uma ortogada, uma promulgada. Então, o povo brasileiro, né, como um todo, a história desse povo brasileiro é um zigue-zague. É a gente perdendo, a gente já não tendo direitos, né, começando com não temos direitos, com a Constituição da monarquia, aí a gente tem direito. Aí a gente não tem direito, aí a gente tem direito. E vai assim, parece um zigue-zague. Então, essa Constituição de 1988, ela carrega ideologias muito fortes de toda a história do nosso povo, e ela carrega principalmente a luta de um povo que passou por uma ditadura, de um povo que passou por um governo que retirou tudo que eles tinham de direitos e garantias, que retirou deles ali tudo que eles tinham de social. É muito comum a gente, quando se estuda a história da ditadura militar, ver figuras históricas, pessoas que sumiram,
sumiram na época de um governo que dizia ser a segurança nacional, que dizia estar subindo no governo para proteger a sua população, para proteger o seu povo e o seu território. E a gente sabe que não foi isso que aconteceu nesses 20 anos. Por isso que essa Constituição, ela não só carrega um texto de lei muito forte, ela carrega uma história muito forte. Eu acho muito bonito falar dela. Por isso que eu sou tão apaixonada por direito constitucional. Que eu acho que o direito constitucional, muito mais que uma classificação das leis constitucionais, muito mais do que falar sobre os direitos que a Constituição entrega, ele mostra para nós a história da luta desse povo brasileiro que teve tanto amor, tanta dificuldade para ter garantido um texto constitucional, coisas que são muito básicas. Então, essa Constituição, ela vem de uma luta pela redemocratização, que se inicia com a queda do governo militar em 84. Ela é promulgada em 88, graças a uma Assembleia Constituinte. Elas pedem essas diretas já, essa votação. O povo queria votar de novo, o povo queria um presidente novamente, o povo não queria mais um, uma sociedade ali que tivesse um poder tão ditatorial sobre ele. Só que a nossa eleição, logo após a queda da ditadura militar, a eleição de 89, a gente tem Tancredo Neves, que subiu indiretamente para o poder, ou seja, não teve uma democracia plena que a gente fala ali. Não foi o povo que foi às ruas, que foi às urnas votar para Tancredo Neves subir. Mas a gente tem novamente um presidente. Isso já é quase uma luz no fim do túnel para uma população que já não enxergava mais isso. E aí, com a subida do Tancredo Neves, a gente enfim consegue vencer essa luta pela democracia. E a gente tem uma Constituição que é conhecida como Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela carrega no seu texto de lei direitos e garantias para seu povo. Ela fala sobre o direito à educação, sobre o direito à saúde, sobre o direito à moradia, sobre o direito à ampla defesa, ao contraditório, fala sobre direitos que devem estar presentes quando a gente tem um processo, fala sobre direitos sociais. Ela é quase como se fosse um sanduíche. Ela começa falando dos direitos sociais, fala da formação de Estado, fala de outras regras que são necessárias, e termina também falando dos direitos sociais, dos direitos do seu povo. Ela começa e termina falando do direito do seu povo. Ela é como se fosse um sanduichinho mesmo. Aqui no meio tem a parte que é a estrutura e tudo mais do Estado, como o Estado deve se formar, mas o principal dela é garantir e também dar é, maneiras de garantir que esses direitos sejam cumpridos. Então aqui a gente tem a atual Constituição nossa, que mais para frente tem aqui, né, nessa matriz de Constitucional 1, estudar sobre os princípios fundamentais, principalmente o artigo 5º e alguns outros artigos, 5 primeiros, que são bem importantes quando a gente fala dessa Constituição. E então a gente vai ver ela mais de perto, a gente vai poder tocar ela mais de perto, que a gente vai olhar a estrutura e tudo que ali dentro dela está. Passando disso, aqui a gente falou sobre a estrutura de todas as constituições. A gente vai só dar uma olhadinha, ó. Constituição de 24, Constituição de 91, de 1934, de 37, a de 46, a de 67, a Constituição de 69, que carrega duas correntes doutrinárias, que fala que uma existiu, a outra não, e enfim, a nossa Constituição de 88. E agora, para a gente ir acabando essa revisão, a gente vai falar sobre o poder constituinte. Conhecendo agora toda a história dessa Constituição, é preciso a gente conhecer também o poder constituinte. E no que consiste esse poder? O poder constituinte é a autoridade soberana responsável por criar ou reformar uma Constituição, estabelecendo a organização política e jurídica de um Estado.
O poder constituinte, ele pode ser definido em duas esferas: aquele que cria e aquele que modifica. Aquele que cria é o poder constituinte, aqui vão ter mais classificações, vocês vão ver, mas é o poder constituinte originário, ou seja, ele é o poder constituinte que vai criar uma constituição, aquele poder que está na Assembleia Constituinte, que cria aquela norma. E a gente tem, na segunda parte, um poder constituinte que modifica. Porque qualquer lei, seja ela de direito penal, civil, de família, de trabalho, seja lá o que for, se ela não acompanhar a mudança do seu estado, se ela não for efetiva para o seu povo, do que ela serve? Então, a Constituição, mesmo tendo cláusulas que ela não pode mudar, porque aquilo é muito importante que o Estado continue do jeito que é desde a sua criação, ela tem normas que tem que mudar. Uma dessas normas, por exemplo, é a norma da Constituição que mudou sobre o direito de família. Eu posso dar aqui um exemplo para vocês. A Constituição antes, quando ela falava de proteger a família, ela falava de proteger aquela família que é a mais clássica, que é o pai, a mãe e as crianças. Agora não, agora ela coloca também como uma entidade familiar, ela garante uma proteção de uma família que a gente, de famílias, diversas famílias que a gente tem mais conhecido aqui no nosso país, que é uma mãe solteira com seu filho, um pai solteiro com seu filho. Então ela passou, ela se modificou para proteger também o que ela começou a ver que tinha muito em comum no seu estado. Então ela também tem que mudar. Poder constituinte, o originário que eu falei para vocês. O poder constituinte ele vai se dividir em duas esferas: o derivado e o originário. O poder constituinte originário, como conceito, ele é aquele que vai instaurar uma nova ordem jurídica. Ou seja, é aquele mesmo que vai criar a nova Constituição. A finalidade dele é criar um novo Estado. Criar um novo Estado não é mudar completamente o Brasil, não é mudar completamente o Estado, o país ou o que for. Não. Criar um novo Estado é que, como a Constituição ela contém leis de organização, elas contêm leis fundamentais para aquele Estado, é mesmo como se aquela lei, se aquela nova norma tivesse criando um novo Estado. Até porque ela está falando de uma forma diferente da estrutura de como o Estado vai se reger. Ela pode ser subdividida em histórico, que é a estrutura que a gente vê pela primeira vez num Estado, ou revolucionário, todos os posteriores ao histórico. Dentro dessa subdivisão, o histórico que ele seria? Uma estrutura que a gente vê pela primeira vez no Estado. Uma estrutura que a gente verdadeiramente vê ali como se construindo a primeira vez mesmo. Como, por exemplo, quando a gente fala de um poder constituinte do Império nosso, que é a nossa Constituição de 1824. Ele é o histórico, porque ele cria ali na primeira vez aquele Estado daquela forma. E revolucionário, ele é posterior a todos os históricos, ou seja, ele é novo, ele é diferente. O, ele vem revolucionando o poder constituinte histórico, ou seja, a norma histórica, ele vem revolucionando, é literalmente uma revolução. É como a gente falar de uma Constituição que a gente viu de 1967 para a Constituição de 88. Ela é revolucionária, ela revolucionou aquilo que tinha naquele outro estado. Ela pode ser uma forma, como a gente já viu, também é uma classificação que aqui tem, que é outorgado, ou seja, declarado unilateralmente como uma Constituição de 1967, declarada pelo poder militar, ou ela pode ser de uma Assembleia Constituinte, ou seja, ela é promulgada. Ela tem ali ela tem ali o seu povo inserido para ter essa formação dela. Algumas características delas. Ela instaura uma nova ordem jurídica. Então, quando a gente cria uma nova lei, é instaurar uma nova ordem jurídica. Então, esse poder, ela é criar mesmo, ela não está modificando nada. Ela criou uma nova ordem jurídica. Criar uma nova Constituição é verdadeiramente dar àquele Estado uma nova lei, uma nova estrutura. Então, ele vai criar mesmo uma nova ordem. Ela é autônoma porque ela não depende de nenhuma outra
A autorização ela não depende de nada anterior a ela para poder se firmar. Ela tem que respeitar também os limites de algumas ordens antes, ela tem que respeitar o limite de algumas ordens anteriores a ela, ou seja, o poder para criar uma Constituição não é completamente absoluto, ele respeita alguns princípios. Como, por exemplo, se a gente fosse criar uma nova Constituição agora, a gente tinha que respeitar aquilo que ela vem dizendo, que é uma Assembleia Constituinte, ou seja, tem que formar uma Assembleia Constituinte, ou seja, não é completamente limitado juridicamente o poder. Ele tem ali normas que ele segue mais por ser algo que já é base da nossa sociedade. Ele é incondicionado, ou seja, ele não se submete a qualquer outra norma, a qualquer outra manifestação de poder. E ele é um poder de fato, ele é um poder político, ou seja, uma energia e uma força social. Ele antecede uma norma jurídica e vai criando essa nova ordem jurídica. Agora, a segunda divisão para esse poder é o poder constituinte derivado. Ele é criado pelo poder constituinte originário e deve obediência à ordem jurídica instituída, portanto, é limitado e condicionado. Quando a gente fala aqui de limitado e condicionado, ele é condicionado à própria ordem que ele criou. O derivado, ele vem já do poder constituinte, ou seja, poder constituinte derivado. Como eu disse a vocês, uma norma, uma lei não pode uma norma, qualquer outra lei, ela deve servir à sua população, ela deve servir ao tempo dela. Então, uma lei que não se modifica a qualquer tempo não seria abrangente o suficiente para uma sociedade que vem se modificando muito, principalmente a nossa hoje em dia. Então, a Constituição ela também tem que mudar. Ela também precisa de mudanças, ela precisa dessas melhorias para poder acompanhar o seu povo. Então, o poder constituinte originário ele também cria o poder constituinte derivado, ou seja, na própria Constituição, há ali leis de como ela deve ser alterada, para que seja respeitado o seu poder, ou seja, uma Constituição que é a base de todas as leis, não faria sentido ela poder mudar sempre. Tem que ser um processo mais dificultoso, porque é uma lei que baseia-se em qualquer outra, é uma lei de formação do nosso Estado, é a lei suprema do nosso Estado. Então, aqui, o poder constituinte limitado, ele não pode mudar todas as leis, ele não pode mudar o corpo inteiro da Constituição, por isso ele é limitado e condicionado, ou seja, ele é condicionado ao poder originário que o criou, e ele é limitado porque ele não pode modificar tudo. Ele pode ser reformador, ou seja, reformador ele altera a Constituição pelo procedimento fixado, ou seja, ele vai alterar mesmo uma norma. E ele pode ser decorrente, estados e municípios. Estados, capacidade de auto-organização do Estado, ou seja, de criarem suas próprias constituições. A gente tem uma constituição para um estado, por exemplo, o estado de São Paulo tem a sua constituição. E ali há normas que vão ter que seguir. Só que essa constituição do estado, ela não é uma lei mais forte que a Constituição Federal. Então, quando a gente fala de espécies, pode ser reformador, ou seja, para alterar a própria Constituição. Um poder constituinte que altera a própria Constituição brasileira. Um poder constituinte que vem da Constituição de 1988, que altera a própria Constituição de 1988. Ou decorrente, ele, ele vai ser limitado e condicionado, porque não pode ultrapassar os limites da Constituição Federal, e ele é decorrente porque ele cria outras constituições. Ou seja, o Estado ele pode ter uma lei base, uma lei que se baseia em qualquer outra que ele vai criar. Então, por isso, decorrente. E aqui a gente finaliza, faltando 10 minutinhos para a gente acabar essa revisão, mas não tem nenhum problema. E a gente vai começar, e eu pretendo já finalizar com vocês toda essa primeira parte de revisar a matéria, que é acabar com essa primeira parte de aulas que a gente teve, para quando a gente estiver chegando lá na época de provas, eu não dar uma revisão assim da matéria que o professor passou para vocês, mas dar uma revisão geral para auxiliar vocês na prova, tanto na prova de constitucional quanto na prova integrada, que também vai cair a matéria de constitucional. Então, na próxima semana, a gente vai revisar os princípios fundamentais,
E eu pretendo com vocês aqui não só falar sobre esses tópicos, eu achei que ia dar tempo, mas não vou nem começar, porque senão vai ficar muita coisa. Mas eu também pretendo mostrar para vocês no corpo da lei, ali mesmo, aonde se encontra tantas classificações que a gente já viu, quanto ler para vocês e comentar também os textos da lei que a gente encontra na nossa Constituição, que são aqui o que a gente tem, né? Os artigos de 1 a 4, o título que engloba esses artigos e tudo mais, para poder falar desses princípios, que não adianta nada a gente começar a falar dos princípios se vocês não entenderem, se vocês não lerem esses princípios fundamentais. Bem, é isso. Eu agradeço a vocês pela atenção, desejo uma ótima semana, um ótimo final de semana, um ótimo feriado de dia 12, para vocês poderem descansar, e um ótimo feriado de segunda-feira também, para a gente ter essa folguinha e poder descansar. Muito obrigada a todos e tenham uma ótima semana.